interessantes. Encerrando hoje com o culto matinal, nós também pretendemos pensar sobre a família como a cada domingo. Vamos iniciar o culto lendo o texto de Josué 24, de 14 a 28. Vamos ler juntos, a uma só voz. Nos diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelos meios dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: Não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor, servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: Sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: Nós somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu essas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: Eis que esta pedra nos será testemunha, pois sois todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Amém. A pedra é o Senhor, e sobre ele devemos edificar a nossa casa. Nós vamos de pé, quem puder ainda permanecer, cantar aquele cântico que entoamos ainda há pouco ao iniciar a nossa escola dominical. Vamos cantá-lo mais uma vez. Depois desse, cantaremos mais outro em louvor ao nosso Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tá bom? E a gente pode fazer aquela divisão de vozes aí com Leísa e com Dona Cláudia. Vamos cantar. Essas foram as palavras de Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esqueci de anunciar que o presbítero Marco estará hoje à noite em Mata de São João, onde levará a palavra pelo aniversário da nossa congregação ali, que completa hoje 6 anos. Vamos começar uma vez juntos, depois vamos pedir os dois grupos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acho que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acho que houver, a que preço for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Acho que houver, a que preço for. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Que seja assim, servindo ao Senhor para o louvor da sua glória. Vamos cantar ao nosso Deus ainda. Quem puder permanecer de pé por um instantezinho, continue assim. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidas adoradores que só exaltam a Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Seja vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
Deus, os discípulos oraram ao Senhor, dizendo: fica conosco, Senhor, porque o dia declina, já é tarde, o dia declina. Assim como cantamos agora, fica conosco, Senhor, em nossa casa, para que possamos ter uma família harmoniosa, para que possamos viver os valores da Tua palavra, e para que no enfrentamento das dificuldades, dos transes, das intempéries, nos dias difíceis e duros que certamente em nossa jornada passaremos, o Senhor nos faça atravessá-los com a alegria da Tua doce presença. Porque sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, e sem a Tua presença em nossa vida, em nossa família, em nossa casa, não suportaremos essa jornada tão dura e tão árdua. Mas cremos que o Senhor é um Deus presente e um Deus que está conosco, como prometeu, e andará ao nosso lado, andará conosco e estará em nossa casa. Sabemos que o Senhor está à frente para nos conduzir, a nossa retaguarda para nos proteger, ao nosso lado para nos amparar, sobre nós para nos abençoar e em nós para renovar o ânimo, a alegria, a disposição, o vigor de continuarmos a jornada. Até o dia em que habitaremos com o Senhor na morada eterna, como uma só família, na glória que o Senhor certamente separou para cada um dos teus filhos, uma morada eterna. Rogamos que nessa jornada aqui, assim entendamos que necessitamos do Senhor. O Senhor abençoe a cada casa, cada família, cada lar aqui representado, cada família desta igreja. Especialmente pedimos por aqueles que estão enfrentando momentos difíceis no relacionamento, na comunicação, na disciplina. Ó Deus, que o Senhor abençoe a cada lar. Que haja salvação, restauração, conserto, renovo sobre essas famílias. Pedimos que abençoes aqueles que estão com o coração dorido, enlutado, como agora a família Vilela Dourado, Senhor. Que o Senhor conforte o coração de todos os filhos. Jeú, Jonã, Sheila, Jonatas, Keila, e sejam confortados pelo Senhor, ó Deus, com o teu bálsamo confortador. Que em nome de Jesus, o Senhor também visite aqueles que estão enfrentando problemas de enfermidade. Rogamos que o Senhor abençoe a reverenda Neemias, Dona Nilza, muito especialmente, e que o Senhor banhe a mente, o coração dela, com a firme convicção da tua presença em sua vida. Ó Deus, assim nós oramos, agradecidos e suplicando a renovação das tuas bênçãos sobre nós. No nome bendito de Jesus, a rocha eterna, aquele que tem palavras de vida, é que nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar. Queridos, abra sua Bíblia aí, mesmo assentado, no texto do livro do profeta Isaías, capítulo 61. Enquanto você procura, é bom a gente lembrar que este mês nós ouvimos tanto na escola dominical, nestes dias, palestras interessantíssimas, encerrando-se hoje a programação com os temas que nós vimos a cada domingo. E no culto matinal nós procuramos observar cada um dos temas com a mensagem reflexiva para aquela ocasião. Como
momento que falou-se de comunicação, momento que falou-se de disciplina, de relacionamento, e hoje encerrando com sabedoria. E eu queria ler esta passagem das Escrituras com os irmãos acompanhando a leitura aí e fazer uma reflexão breve nesta manhã envolvendo família. Diz assim a palavra de Deus. Após a leitura, permaneça com a sua Bíblia aberta. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os antes destruídos, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes nos meios dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito do Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém. É fato que a família é uma sociedade de suma importância para a nossa vida. E acreditamos plenamente que, como Igreja do Senhor Jesus, não vamos de forma alguma perder de vista esta verdade, a importância da família. Mas também é fato, como também já vimos hoje pela manhã e temos visto a cada domingo aqui, que invariavelmente, mesmo sendo famílias cristãs, mesmo sendo famílias que estão debaixo do temor de Deus, mesmo sendo famílias que se relacionam com Deus e que buscam os valores das Escrituras, também atravessamos momentos difíceis. Somos visitados invariavelmente, ou às vezes até de maneira esporádica, por momentos de crise, por altercações de harmonia e por problemas os mais diversos possíveis. É fato que não estamos isentos de passarmos por
dificuldades e tempestades. E hoje vimos tão bem aqui aquelas duas casinhas ilustrando a família enferma e a família saudável. E com muita aplicação, tiramos de textos da Bíblia a importância para não sermos a família enferma e sim sermos a família saudável. Como construirmos a nossa casa. Acredito, queridos, que esse texto que lemos aqui nesta manhã nos fala de família. Muitas outras verdades estão aqui, mas observe o versículo número 4. Se não é uma menção referente à família, quando fala de edificação nos lugares que antigamente estavam assolados. E aqui a gente vê uma verdade logo de cara, que há assolação em muitos lugares e em muitas casas. E é interessante que o profeta diz que haverá nesses lugares assolados restauração para os que foram destruídos. E para que você não pense que não está sendo incluído aí família, o versículo 4 fala de cidade e fala de geração em geração. Eu pergunto, sua família vive aonde? A minha vive em Salvador, nessa cidade, a capital dos baianos. A maioria tem sua casa aqui. Então as famílias estão em lugares geográficos. E geração em geração significa a sequência, a continuidade da família. Então esse texto fala de família. Mais à frente, observe aí, por favor, o versículo de número 9. A posteridade dessas famílias restauradas, renovadas, reconstruídas, retomando o lugar que havia sido assolado, a posição de destaque, estas famílias terão a sua posteridade, a sua descendência, agora conhecida entre todas as nações. E os seus descendentes no meio dos povos seriam reconhecidos como família bendita do Senhor. A palavra bendita aqui tem duas conotações. A conotação de ser uma família a qual o Senhor traria elogios, agora depois de restaurada, depois de renovada, depois de levantada da assolação, e a relação com a bênção, com o bem-dizer, a bênção do Senhor sobre aquela família. E todos os povos que antes os haviam escravizado, que antes os haviam dominado, que antes os haviam molestado, haverão de reconhecer aquelas famílias agora restauradas, renovadas, como família bendita do Senhor. Então, esse texto nos fala de bênçãos de Deus para a família. E há algumas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, o livro do profeta Isaías é um livro messiânico. Eu sempre, quando vou falar alguma palavra aqui baseada no texto de Isaías, eu gosto de fazer lembrar aos irmãos que Isaías é o livro profético do Velho Testamento que tem a mensagem de boas novas. É como se fosse o evangelho do Velho Testamento. É o texto dos profetas junto com Zacarias, o profeta Zacarias, que também fala de família, que mais se refere à pessoa bendita de Jesus, que mais se refere à pessoa do nosso Salvador, e esta mensagem profética desde 800 anos antes de sua encarnação. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia, por favor, e veja só o que nos aparece no versículo
de número 6, do capítulo 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Note que aqui já é uma menção profética à pessoa bendita de Jesus Cristo. Se você caminhar um pouquinho mais no livro do profeta Isaías, eu não vou ler todos os textos, porque não terei tempo para fazê-lo, mas veja só como é que aparece no capítulo número 40. Abra aí, por favor, a palavra de Deus no livro de Isaías. A mensagem referindo-se à vinda do Senhor e ao consolo que Deus daria ao seu povo com a chegada e o advento do Messias. O capítulo 40 aparece no início do versículo 1 já uma força de expressão imperativa que resume a mensagem que durante toda a profecia de Isaías está sendo anunciada, especificamente aqui do capítulo 40 para frente, que é a chegada da pessoa bendita do Senhor como Redentor, como Salvador, e a quem seria destinado este Senhor e Salvador? Àqueles que haviam sido expulsos por causa do seu pecado, haviam sido levados para o exílio, deportados e que viviam numa terra longínqua e distante, sob o domínio de outras nações e de outros povos que lhes impingiam sofrimento, que lhes causava dano, que lhes trazia profunda dor. A promessa está aí no capítulo 40 de que ele viria. No capítulo 41 do mesmo livro do profeta Isaías, apresenta-se ele como Redentor, como aquele que viria para redimir, para salvar, para resgatar. No capítulo 42 é dito que ele é o servo do Senhor, que virá com justiça, que tomará pela mão, versículo 6 do capítulo 42, que guardará e que será mediador da aliança com o povo, fazendo luz para os gentios. E no versículo 8 do capítulo 42, então, afirma: quem é esse? Ele é o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois não darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura, mostrando que só uma possibilidade de restauração para o povo de Deus. No capítulo 43, é falado de que só ele pode resgatar o seu próprio povo. No capítulo 44, há uma afirmação de que somente ele é o único Deus, que não há outro Deus a não ser o Senhor. E vem a promessa de livramento. Depois você pula aí alguns capítulos e chega então ao capítulo 53, o mais conhecido do livro do profeta Isaías, onde agora há o retrato, a pintura de Isaías quanto ao sofrimento vicário, substitutivo desse servo sofredor, o Senhor, que havia sido prometido desde o início, que chegaria para restaurar, para redimir. Isaías então diz quem é ele, que tomaria sobre si, naquele madeiro, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e que todo o castigo que nós merecíamos de estarmos sofrendo e perturbados pela punição desse castigo, seria tirado de sobre nós, e a paz de Deus seria implantada por causa do seu servo, sua obra e seu sacrifício. E agora, já na conclusão da mensagem do profeta Isaías, ele apresenta o capítulo 61 que lemos aqui, e logo de início, quando diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim,
Não é Isaías dizendo que é ele o profeta que tem esse espírito. Não é ele, Isaías, referindo-se que ele tem esse poder de fazer com que haja restauração, renovo, paz, conserto e redenção. Mas é a mensagem profética daquilo que havia sido dito desde antes para a condição em que se encontrava o povo e a família de Judá e de Israel. Deus enviaria aquele que teria sobre ele o Espírito de Deus para pregar boas novas, para curar quebrantados de coração, para proclamar liberdade a quem está cativo, para trazer aqueles que estão algemados à vida livre, para pregoar o ano aceitável do Senhor, em outras traduções, o ano da vingança do nosso Deus. E este prometido é Jesus. Tanto é verdade que se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 21, o evangelista narra que quando Jesus entrou no templo, logo ao iniciar o seu ministério, ele lê esta passagem de Isaías. Foi o primeiro texto lido por Jesus ao adentrar na sinagoga, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, para pregoar as boas novas, para curar a quem está enfermo, para libertar a quem está preso, e para fazer no dia da graça, do ano aceitável do Senhor, o renovo da aliança. E ele começa o seu ministério, e os evangelhos agora vão narrar o que Jesus fez por muitas pessoas e por muita gente. Então, queridos, Isaías 61 tem uma mensagem de esperança, de boas novas, de salvação, de redenção, de ânimo para a família, para aqueles que habitam nas cidades, para aqueles que estão de geração em geração espalhados sobre a face da terra, para aqueles que estão distantes ainda e para aqueles que precisam de salvação, para que sejam famílias benditas do Senhor. Jesus tem a solução para cada casa, para cada família. Esta é a promessa de Isaías 61. E eu poderia trazer muitas mensagens aqui nesta manhã sobre esse texto, mas queria deixar para a família, encerrando o mês do lar. Algumas coisas, então, aplicando aqui já a guisa de conclusão, essa breve reflexão em Isaías 61. Primeira coisa que eu não posso tirar da minha mente: só existe um mediador da aliança de Deus, da glória de Deus para conosco: Jesus, o Messias prometido. Fora dele não há possibilidade alguma de termos mediação e restauração. Esta é a grande notícia. Essa é a maior de todas as boas novas, que ele tem sobre si a unção de Deus, que lhe foi concedida para salvar as famílias. E aqui não é salvação apenas redentiva, porque muitas famílias já foram alcançadas pela graça redentora de Cristo Jesus, aleluia, glória a Deus por isso. Mas é a salvação de males. Lembrem-se que o povo estava sob o domínio de outros povos. As famílias estavam subjugadas a outras famílias de outras nações. Mas o Senhor promete boas novas e salvação para essas famílias. Sua casa pode ter um mediador, Salvador. A boa notícia é esta. Como disse o reverendo ainda há pouco em sua fala, apesar do mundo caminhar para uma direção totalmente contrária, as famílias cristãs têm um referencial, têm um fundamento, têm esperança, porque têm Jesus. Ainda que os ventos soprem contrários, ainda que medidas sejam maculatórias e venham a manchar os valores da família, nós não abriremos mão, porque nós temos a bênção do Senhor sobre nossa casa. Família do Senhor Jesus é a bênção da salvação sobre nós. Seremos salvos desses males. Segunda aplicação: isso é obra do Senhor, não é nossa. Veja que o texto diz que o Espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu, e ungiu para algumas coisas. Primeiro, diz o texto aí, para emancipação daqueles que estão cativos. No direito, emancipar significa estar agora independente, livre. É a expressão que aparece aqui para proclamar a libertação a cativos. Só Deus emancipa as famílias e livra na pessoa de Jesus. Segundo, veio ele para trazer ao coração quebrantado, doído, dorido, ferido, cura. E a palavra que aparece aqui para cura, literalmente é a palavra salvação. Só o Senhor pode salvar os lares e as famílias que estão enfermas. Curar com o bálsamo que Ele tem de salvação. Terceiro, diz o texto aí, que traria liberdade a quem está algemado. Há muitas famílias que estão algemadas por valores que são contrários às Escrituras Sagradas, por práticas e procedimentos que não são bíblicas, embora estejam aqui, ainda não estão totalmente livres. Permita-me fazer aqui uma alusão à ressurreição de Lázaro. O livro de João, do Evangelho de João narra no capítulo 11 que o amigo de Jesus estava enfermo. Ele é dado como uma pessoa que está bastante doente. Chega a informação de Jesus, esta notícia. Jesus demora 4 dias para chegar ali onde ele estava, com a sua família, com as suas irmãs, Marta e Maria. Quando Jesus chega à cidade onde ele se encontrava, já estava morto há 4 dias, sepultado. Jesus pergunta onde ele está. Aí a sua irmã diz: vem e vê, Senhor. Quando chega diante do túmulo em que Lázaro estava, ele pede para que seja retirada a pedra, para que seja removida aquela pedra, porque ele iria falar com o Pai, como falou em alta voz, pedindo a Lázaro que saísse para fora. Marta diz: Senhor, já cheira mal. Aí Jesus vira-se para ela e diz: olha, Marta, eu não te disse já, e você já não sabe, você já não conhece, que quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí Marta vem com aquela alusão teológica bem formatada, né? Com aquele arranjo de conhecimento doutrinário bem pronto. Sim, Senhor, eu sei que no último dia isso acontecerá. Olha só, quantas vezes nós racionalizamos. Nós temos a boa teologia, nós temos a boa doutrina, nós temos o conhecimento, nós sabemos que isso vai acontecer, mas na prática, a gente ainda questiona o Senhor. Tira a pedra. Aí diz o texto, Jesus orou e disse: Lázaro, vem para fora. Como é que Lázaro saiu da sepultura? Lembram-se? Estava embalsamado, enfaixado. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. O que eu quero dizer aqui com isso? Algumas pessoas ainda estão algemadas, embora já caminham pelo caminho da salvação, embora já tenham alcançado a verdade libertadora, já tenham recebido vida, mas ainda estão envoltas por coisas que lhes prendem, não lhes faz andar com liberdade. E pense em algema não só para as mãos, em algema para os pés, que lá no sertão nós chamamos lá no interior de pia ou peia, que é colocar na pata do animal para ele ficar apiado e não andar com muita rapidez. Jesus diz assim: desatai-o e deixai-o ir. Deixa ele voltar para a família dele, mas desamarrem-no. O importante para a família não é só ouvir a voz do Senhor. Ele nos chama para a vida, mas é ser liberto por tudo daquilo que nos prende. Para sermos família bendita do Senhor, só Ele mesmo poderá tirar as nossas algemas. E em quarto lugar, o texto diz aí
que seria apregoado o ano aceitável do Senhor, para consolar todos os que chamam. A palavra que aparece aqui para ano aceitável, o entendimento que temos desse ano é o ano da graça da salvação. E esse ano da graça refere-se ao advento do Messias, aquele mesmo que Paulo fala lá em capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, que de mulher nasceria na plenitude dos tempos aquele que libertaria o povo. O ano aceitável é o ano da graça, o tempo que as famílias têm para serem salvas, restauradas, consertadas, renovadas e serem abençoadas pelo Senhor é este tempo aqui. Não é depois não deixe para amanhã. O tempo da graça é este, o ano que Deus tem dado como ano aceitável de salvação é hoje. Diz Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 6 da segunda carta, que este é o dia sobremodo oportuno para a salvação. Este é o dia aceitável do Senhor. Não deixe para a sua família ser alcançada e restaurada depois. Não, aproveite hoje, o tempo é hoje e agora. Não desista da sua esposa, não desista do seu marido, não desista dos seus filhos, não desista dos seus pais, não desista da sua casa. O ano aceitável é este. É o tempo da graça. Serão famílias benditas do Senhor. Voltarão um dia do cativeiro. Aqueles que os prendiam, os servirão. Diz aí o texto, olha aí, versículo 5. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Olha que coisa, aqueles que prendiam agora vão servir. Esta é a família bendita do Senhor. Amém? Eu quero concluir falando aqui no versículo número 3. E pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste louvor em vez de espírito angustiado, com uma única finalidade, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Interessante. Aqui está o aspecto final da restauração. A palavra que aparece aí para coroa, em vez de cinzas, é um contraste fabuloso. E é dito que quem está em prantos, em sofrimento nas Escrituras, quem está lançado a toda sorte de dor, que está em cinzas. E quando alguma coisa está desmanchada, a gente sempre diz que está em cinzas. Deus tirará esta cinza da destruição, aquilo que virou só pó, e fará com que as famílias recebam a coroa. A palavra para coroa aqui é a palavra para grinalda. E a mesma palavra usada para aqueles que recebem coroa na premiação dos jogos na antiga Grécia. E como vitoriosos recebem aquela coroa de flores. Mas o entendimento melhor é para grinalda. Você sabe o que é grinalda? As mulheres sabem, né? As que casarem, as que vão casar. Não é amarrada. É aquela beleza que se coloca na cabeça, sobre o véu, para segurar. Algumas fazem grinaldas as mais bonitas possíveis, imaginárias. Sabe o que está sendo dito aqui? As famílias serão restauradas pelo Senhor, e em vez de pranto, de cinza, terão coroas de vitória, grinaldas de embelezamento. Agora imagine a noiva entrando aí, hein? Com a bela grinalda. E é isso que o Senhor está fazendo por nós. Grinalda é símbolo de beleza. Para quem estava em miséria e desespero, agora terá a beleza. E é interessante, a mesma raiz da palavra que aparece
para a coroa, para a grinalda, é a raiz da palavra glória. E glória significa presença de Deus. Imagine agora a presença de Deus sobre a cabeça da família, sobre o lar. Óleo de alegria, diz o texto, mas em vez de pranto, o óleo é símbolo da unção, é símbolo de saúde, é símbolo de vigor. Quantas famílias precisando deste óleo ungido? Não aqueles vendidos por vidrinho aí, algumas, mas o óleo da unção do nosso Deus, embelezando, restaurando, curando, trazendo alegria. E por fim, o texto fala: em veste de louvor, em vez de espírito angustiado. Felicidade profunda, no lugar da angústia que assolapa, que esmaga, que tira a respiração, que dá dor no peito, que dá aquela sensação de morte, de amargor na boca, de buraco na boca do estômago. Em vez de sentir-se assim, o Senhor trará uma veste nova. E deixa eu dizer um negócio aqui para você. Quem gosta de roupa nova aí? Eu, quando ganho uma camisa, alguma coisa, eu não espero para usar em ocasião especial, não. Eu uso logo no outro dia, ou na primeira oportunidade que eu tiver. Sei lá se eu vou ter oportunidade de vestir ou de calçar outro dia. Comprei um terno para o aniversário da igreja em setembro. Esqueça. Se eu comprei ele hoje, no próximo domingo eu estou com ele aqui. Vestes novas significam isso, a mesma alegria de vestir uma roupa nova. E as vestes novas são a salvação para a família, novidade para aquela casa. E como é que ele conclui dizendo aí quem é a família bendita do Senhor? Serão chamados o quê? Carvalhos de justiça, plantados na casa do Senhor. O carvalho, queridos, é símbolo de conservação, é símbolo de vigor, é símbolo de firmeza, é símbolo de força, é símbolo de algo firme e seguro. É uma das plantas mais admiradas pelos judeus e pelos orientais. O carvalho é a firmeza, é a sustentação, é a segurança. Essas famílias plantadas na casa do Senhor serão firmes como o carvalho. Amém? Então, o que eu tenho para dizer para você nesse encerramento do mês do lar? Deus é quem vai fazer a obra no coração e na vida das famílias desta igreja. Na pessoa de Jesus, que foi ungido para isso. Segundo, você precisa se alegrar e crer nessas promessas de Deus. O povo esperou muito tempo, estava enfermo da planta do pé até a cabeça, diz o capítulo 1 de Isaías. Mas quando o Senhor veio, depois de 800 anos, a promessa de salvação chegou. Creia que uma hora chegará para você. E terceiro, só o Senhor poderá te vestir com vestes de salvação. Quero concluir dentro do versículo número 23 e 24 de Isaías 65. Fica de pé e lê comigo. Olha que passagem para a sua casa, para a sua família, para você que chora pelos seus filhos. Creia no ano aceitável do Senhor que é hoje. Estamos finalizando o culto. Vamos ler juntos 65, 23 e 24. Eu disse que não ia dar tempo de expor Isaías 61 todo. Apenas peguei uma frase, pensei e pontuei aquilo que é de mais importante. E é interessante que Isaías 61 termina com um hino de alegria, com um hino de celebração. Depois você lê em casa os versos 10 e 11 de Isaías 61.
Mas leia comigo agora esses versículos 23 e 24 de Isaías 65. Vamos lá? Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque serão a posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Saiba que Deus conhece o seu coração. Deus está ouvindo o seu clamor. Aquilo que você faz pelo seu filho, por sua casa, por sua família. E antes mesmo que você possa imaginar, Ele vai operar a obra da salvação. Agora tem uma promessa que eu aprendi esses dias aqui nesse versículo. Muita gente quer aplicar para o aqui e agora. E glória a Deus se alguns conseguirem ver aqui e agora os filhos com eles. Mas entenda que quando diz que os seus filhos estarão sempre com eles, o seu trabalho não cairá no vazio. Você não teve filhos para a calamidade. Deus os dará com você um dia. Se você não vê-los aqui, no dia eterno certamente os verá com você. Não perca a esperança. Esse é o Deus em que nós cremos. Creia nele. O Espírito do Senhor, desse Jesus, está sobre mim para trazer esta boa notícia para todas as famílias, para que vocês sejam famílias benditas do Senhor. E todos quantos virem, digam: esta família foi abençoada pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã em tua casa, por esse tempo livre que o Senhor nos concedeu, pela bênção que o Senhor nos dá de crer na tua palavra. Rogamos agora que o Senhor esteja com cada um que veio nesta manhã. Nos dispersa para os nossos lares, refletindo em tudo que ouvimos aqui. Que logo mais à noite sejamos reunidos com muita alegria para celebrar o Senhor, o nosso Rei e Salvador. Despede-nos em tua paz e dá que sejamos famílias benditas do Senhor por onde quer que passarmos. Que as boas novas de salvação visitem a cada lar, a cada família. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E que agora a graça bendita de Jesus, o Senhor e Salvador, o grande amor de Deus, o Pai eterno e bondoso, e que o Espírito Consolador, Restaurador, Renovador de Deus paire sobre vós, povo de Deus aqui reunido nesta manhã, sobre cada família, e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, nos fazendo família bendita do Senhor, hoje e sempre. Amém. 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 Pode sentar aí. Quando chegamos até a porta, eu queria cantar no pós-lúdio o hino que está aí, Despedida, 368. Enquanto a gente sai. Vai avançada, mas Dona Itamara tem a revelação das famílias aí, vai ser rápido. Eu sei que algumas esqueceram, não foi? Não trouxeram, assim, acabou esquecendo, mas as que trouxeram, né, que querem revelar sua família de oração, vem aqui rapidinho aqui à frente. Deixa eu confessar aqui o meu pecado. Eu não trouxe para minha família, mas orei por ela. Ótimo, glória a Deus. A minha família foi Bem, Dona Margarete e seu Gerson. Venha, Idália. Minha família não está aqui de oração. Venha, Idália. Idália é o quê? Josélia.